assumindo o controle dos nossos pensamentos. Você sente que sua mente ultimamente não para? Assim, tá pensando em uma coisa o tempo todo, extremamente ansioso? Tem me acontecido, já contei aqui uma outra vez, que era muito pior. E a gente sente, assim, muita ansiedade, culpa, comparação. Ao mesmo tempo que você quer melhorar, as coisas parecem que não estão fluindo. Bom, fica nesse vídeo porque hoje eu quero te mostrar pela Bíblia porque sem mudar a mente, a vida não muda. E como que a gente pode começar essa mudança na prática. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é um canal onde eu comecei falando de outras coisas, mas sempre trazendo ali mais clareza e menos ilusão. De acordo com coisas do dia a dia, da minha vida, coisas ali que eu senti na prática, sempre com o nosso manual da vida, que é a Bíblia. Então seja muito bem-vindo, espero que você já se inscreva e deixa seu like para contribuir, tá? Se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero te mostrar pela Bíblia, porque sem mudar a nossa mente, a vida não muda. Se você tem sentido que sua mente não tem parado, tem tanta coisa acontecendo que você tá assim, buscando melhorar, mas as coisas não estão fluindo, porque parece que sua mente tá com tanta preocupação, tanta ansiedade, tanta comparação, que você tá assim até se sentindo sobrecarregado. A gente tem comentado muito como que funciona a nossa caminhada cristã. Então a gente tem ali, ó, um novo nascimento, uma nova vida e uma nova direção. O que seria esse novo nascimento? Gente que aceita Jesus, você nasce de novo. Só que tem muita gente que diz aceitar Jesus, mas continua na mesma vida, nos mesmos vícios, nas mesmas crises. E Deus não chamou a gente só para frequentar uma igreja, né? Ele não chamou a gente para poder colocar na bio do Instagram um versículo e que a gente é cristão. Nada disso. Ele chamou para a gente viver uma vida transformada. Então, quando Deus fala nascer de novo, não é, né, voltar para a barriga da mãe, nem nada disso, mas um formato literal espiritual. Então, o que é nascer de novo? Era você, como um pecador, uma pessoa, por exemplo, que tinha vícios, que traía, que isso e aquilo. E você vai nascer de novo, ou seja, você é uma pessoa completamente diferente. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, gente, mas fulano mudou muito, glória a Deus, né? Aquela pessoa que tinha certo tipo de vestimenta, certos tipos de palavreados. Por exemplo, se você nasceu de novo em Cristo, não é coerente você ficar falando palavrão. Não cabe na sua nova vida, na sua nova realidade. Isso acontece também quando eu, com as minhas alunas, né, de emagrecimento, eu falava assim, olha, você não precisa estar magra agora, né, necessariamente, mas você precisa pensar como uma pessoa magra, você precisa ser uma pessoa magra. Como uma pessoa magra agiria, né, pra você chegar lá. Então a pessoa vai em um rodízio, ela come pra se espantufar, aí é de se pensar. Uma pessoa, você na sua versão magra, como você agiria? Como você se gostaria de se comportar? Acontece a mesma coisa na nossa caminhada. Acontece a mesma coisa na nossa caminhada cristã. Se você nasceu de novo, não é coerente que você adultere, que você fale palavrão, que você sonegue imposto, que você faça diversas coisas. Por quê? Porque não condiz, né, com a nossa forma, que é Cristo. Não condiz ali com o nosso padrão. Então, você precisa nascer de novo, mas você precisa ser uma pessoa transformada, porque você vai ser exemplo para outras pessoas, você vai agir na vida de outras pessoas e você vai ver o tanto que essas coisas fazem muita diferença. E a gente tem ali Romanos 12:2. Esse versículo é algo que a gente deveria ter muito claro na nossa mente. Não se amoldem ao mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. Gente, isso é poderoso, porque se você entende que tudo começa na nossa cabeça, né? O pecado começa na nossa mente, as coisas começam na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Primeiro você imagina, depois você concretiza alguma coisa. Se você vai começar um desenho, primeiro você pensa nesse desenho, depois você faz, né? Depois você vai ali e muitas vezes os nossos pensamentos é muito melhor do que a prática, né? A gente tem duas realidades, mas tudo começa na nossa mente. E o mundo, ele tem um padrão de pensamento. Então ele pensa o quê? Que você é o centro, né? Que você precisa seguir o seu coração, que te faz feliz e é o que dá certo, né? Só que, na verdade, a gente vê uma outra realidade. A gente vê todas as pessoas que seguem isso, pessoas frustradas, pessoas doentes, pessoas tristes, né? Pessoas não realizadas, pessoas que vivem em confronto, que têm discussão com a família inteira, uma pessoa que vive em colapso. Porque, igual eu comentei nesse outro vídeo aqui, a alegria não tá na gente, não tá nas coisas do mundo. Porque a gente fica querendo alegria, se livrar de problema ou etc.
Mas não, a gente não vai encontrar isso aqui. A gente encontra alegria no Senhor. Então, quando você segue o seu coração, na verdade, você pode seguir seu coração, desde que ele esteja limpo e concretizado no Senhor. Se você entregou o seu coração para Deus e ele tá ali sem rancor, sem um coração quebrantado, um coração digno, um coração onde segue Deus, pode seguir seu coração, que Deus vai falar com você. Agora, se o seu coração tá endurecido, tá com as suas mágoas, com o seu ego, com as suas coisas, você vai se lascar. Sim, desculpa o termo, mas você vai se lascar. Então é isso que o mundo quer falar para você. Porque o mundo jaz no maligno. E o maligno quer o quê? Matar e destruir. Então ele vai matar e destruir você. É isso que ele deseja. Então o mundo fala e você não pode seguir. A gente tem outro padrão, que é o quê? É um padrão mais rigoroso, falando assim, mas é muito melhor, que é negue a si mesmo. Olha que forte, né? Um padrão que é negue a si mesmo. E o outro é renove a mente pela palavra. Então, quando a gente nega a si mesmo, a gente tem que negar muitas coisas. Então, todo o nosso coração, para você seguir ele, você tem que negar. Negar o ego. Negar o perdão, não. Tem que perdoar. Você tem que negar você mesmo em diversas questões. E isso é falar não para o que é errado, né? Falar não a não ser igual ao padrão do mundo. E se você não tem feito isso, você tem que se questionar. Será mesmo que eu aceitei Jesus? Será mesmo que eu me transformei? Será mesmo que eu renasci? Nasci de novo? Porque não é que a gente é perfeito, nunca vai ser, tá? E não é que a gente não peque. Se você for em qualquer igreja, em qualquer lugar, você vai ver exemplos do próprio pastor, exemplos assim, cabeludos, porque eles também erram, eles também são pecadores, são falhos, são pessoas. Mas não é que você não vai errar, não vai pecar, mas você tem a consciência de que você fez e imediatamente você tem que pedir perdão. Você tem que se reconciliar com Deus, você tem que voltar atrás. Agora aquela pessoa que se orgulha do pecado, se orgulha é porque ela não mudou, né? Porque quando ela fala assim, não tem nada a ver, não acho nada, é porque ela não mudou genuinamente. E a gente tem que se questionar, né? Ou eu sou transformado pela verdade de Deus, ou eu sou moldado pela cultura ao meu redor. E a gente não vai encontrar nada que nos agregue na cultura ao nosso redor, né? Porque se a gente acredita que a gente tem a vida eterna em algum lugar, a gente tem que procurar o quê? Os padrões desse lugar. A gente tem que já pensar como santos, como redimidos. Se a gente pensa como mundanos, a gente não vai parar nesse lugar, a gente vai ser os mundanos. Igual eu dei o exemplo, né? Se você pensa como uma pessoa magra, você vai agindo de acordo até que você chegue lá. Isso é natural. Agora, se você pensa como uma pessoa obesa, você vai agindo de acordo e você não vai sair do lugar, né? Ou então você vai chegar lá. Porque tudo começa na nossa mente. Se você imagina algo, essa coisa vai se concretizar em algum momento. Então, a gente precisa estar sempre tomando cuidado naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente se deixa moldar, naquilo que a gente ouve. Isso faz toda a diferença, né? A gente tem os pensamentos ali que controlam a nossa vida. Então, eu, por exemplo, sempre vivi em comparação. Eu comecei a trabalhar na internet, gente, eu copiava todo mundo. Por quê? Porque eu queria seguir um padrão ali que parecia muito bom, parecia perfeito, que eu não queria ser eu queria aquele padrãozinho ali. E na verdade, deu tudo errado, né? Eu me sentia mais ansiosa, mais agoniada, nunca realizada, nunca sentia que era pra mim, né? Achava tudo muito ruim. As pessoas elogiavam, nunca recebi uma crítica na época, mas era como se eu não gostasse. Por quê? Porque não era eu. Simples assim. Tava errado, não era aquilo que eu desejava, não era aquilo que era imposto pra mim, sabe? E a mente, ela é um campo de batalha do pecado, então a gente vai estar sempre ali, diariamente, vendo as coisas do mundo e se negando. Eu vi alguém mentindo, aí você tem que fazer o certo. Eu vi alguém fazendo tal coisa porque pareceu legal e pareceu lícito. Aí você vai e pensa, não é do Senhor, isso eu deveria fazer diferente, né? Então, a mente é a chave para paz ou ansiedade. Você pode carregar as duas coisas ali. Você pode se preencher de Deus e ter muita paz no seu coração, ou você pode se preencher do mundo e ter muita ansiedade. Tanto problema, igual a gente vê o mundo aí hoje, né? Hoje em dia. As pessoas estão assim, sofrendo diariamente, né? As pessoas têm doenças severas o tempo inteiro. E a primeira escolha é prática, né? Que é alimentar a mente com a verdade. Então, se você não tem buscado a verdade, isso te faz ficar mais à mercê do mundo, porque eles são muito bons nisso, né? O mundo comunica o tempo inteiro. Eles estão ali persistentemente
te falando o que fazer, como fazer, o que deveria fazer, qual a sua identidade, quem é você, né? O que é certo, o que é errado, o que você tem que respeitar, tentando impor diversas coisas. Se você não tá ali em fundamento com a palavra, a verdade, você vai se sentir confuso. Se você não está em meio a pessoas que praticam isso e que mostram o que é verdade, você fica perdido. Antes de me converter, por exemplo, eu nunca tinha conversado com alguém que era virgem ainda, né? Pra mim era normal as pessoas fazerem as coisas antes do casamento. Só que depois eu entendi que isso era pecado, né? Eu demorei pra entender, porque na igreja católica nunca me foi falado. E quando eu descobri isso, foi muito difícil no início, essa decisão, mas eu me neguei até o meu casamento. Só que quando eu me uni a pessoas no qual seguiram isso da forma certa, pessoas que tinham esse padrão, pra mim foi mais tranquilo entender que não era um bicho de 7 cabeças, né? Que não era uma coisa de outro mundo, que não era uma coisa tão terrível, né? Que era algo que as pessoas faziam e que era o certo, que elas sentiam muito bem e que no final as coisas fluíam muito bem. E assim, meu casamento é abençoadíssimo por conta dessa decisão minha e do meu marido. E às vezes a gente, por não ter convivência com as pessoas e por não estar preenchido da palavra, a gente fica se perguntando, gente, mas será que é isso mesmo? Faz sentido, né? Parece difícil demais. E não é. A gente só tá no lugar errado, ouvindo as pessoas errado, no ambiente errado. Então é por isso que é importante você se encher da palavra, né? Você tá ali se preenchendo, você tá no meio de pessoas que vivem isso de fato, que são cristãos, pessoas transformadas. E se você ainda não se considera uma pessoa nascida de novo e que tá seguindo essa nova direção, é uma coisa a se perguntar como você voltar pro caminho, né? Então, nada muda na sua vida até que você deixe Deus mudar na sua mente. Então, a gente precisa se entregar, se negar, se colocar ali diante dele e falar, Deus, tô fazendo tudo errado, tudo que eu tentei até hoje não tá dando tão certo, então me ajuda, né? Vou entregar pro Senhor, vamos ver o que vai dar e eu vou contribuir com isso também, seguindo a tua palavra, a tua verdade, né? Você não é obrigado a acreditar em tudo que pensa. Às vezes a gente tem pensamentos e às vezes a gente tem algumas crenças que é sua. Então, por exemplo, se eu te mostro uma montanha e eu te mostro uma foto e a realidade é outra. Se eu te mostro essa montanha e você fala assim, não acredito, tá muito estranho. Não quer dizer que ela deixou de existir, não. A montanha continua existindo, é você que não acredita. Então a gente tem algumas dessas coisas, alguns desses padrões, algumas coisas que bate com a nossa vivência. Nós somos pessoas únicas e cada um tem uma história. Então vai acontecer de você ter pensamentos, só que não significa que você deve acreditar em todos eles. Na verdade, a gente tem que sempre estar se questionando. Isso faz sentido mesmo? Isso que eu acabei de ver tá batendo, né? É coerente? Porque tem coisa que você olha e fala, gente, mas como que a pessoa pensou uma coisa tão escabrosa assim, nem no óbvio? E acontece, porque na forma dela pensar é assim. E pessoas esquizofrênicas, por exemplo, pra ela tá com toda certeza de que tem alienígena falando com ela. Ela tá concretizada disso. A gente considera uma doença e de fato, tem que ser tratado, mas pra ela tá certíssima, né? E é alguém que também deve buscar a palavra ao Senhor ali. E eu quero propor pra vocês aqui um desafio concreto para quem tá assistindo, para quem chegou até aqui, né? Que é 7 dias alimentando a mente com a palavra, manhã e noite. Você tá ali colocando todos os dias, criar esse hábito maior de orar e ler a Bíblia. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, eu tenho certeza. E se você tá querendo voltar ali pro trilho, se renovar de verdade, é isso o segredo. Não precisa de muito frufru, não. Não precisa nem ficar assistindo tanto vídeo. Vai pra palavra, tá? Vai orar, vai ter momento em oração ali, pedindo para Deus revelar os pensamentos mentirosos que você tem tido, pedindo pela fome, pela palavra, pede isso, fala, Deus me ajuda a querer ler isso aqui, me ajuda a entender, né? Pede para Ele, pedindo uma mente renovada, curada, alinhada com a verdade. Deus está ali pronto para poder te dar tudo isso. Ele quer isso, né? Ele deseja isso de você, Ele quer recuperar o filho dele, a filha dele, né? E eu espero que você seja muito abençoado, tá? Muito abençoado com essa palavra, com esse vídeo. Eu sou uma pessoa que tem buscado diariamente e tudo que eu falo aqui, na verdade, me agrega muito, porque eu preciso muito de buscar mais em oração, de buscar mais a palavra, de me preencher, porque se eu acordar e não fizer isso, Jesus, só Ele na causa. Porque assim, gente, é impressionante, a preocupação vem, a ansiedade vem, as coisas vêm, o nojo vem, aí acontece tudo aqui dentro de casa. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando. Então, eu espero que você seja muito abençoado.
Deus cuide da sua vida, tá? Que você entregue tudo a Ele, que você busque Ele em oração e leitura da palavra. E eu fico por aqui. Eu te indico aí para esse próximo vídeo aqui. Te espero lá.